gente vai estar, então, fazendo um tempo de perguntas e respostas. O André vai me ajudar nesse tempo. Primeira pergunta, Pastor Augustus. Quando o crente está passando por sofrimento, qual a primeira coisa a se socorrer? No entanto, há casos ou espaço para esse crente buscar outros meios para lidar com seu sofrimento? Há limites? Quais? Eu penso que quando o sofrimento bate à porta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos voltar para o nosso Deus em busca de consolo, de orientação, como Paulo fez lá em 2 Coríntios 12, ele diz que Deus que foi colocado um espinho na carne dele, e ele 3 vezes pediu ao Senhor para tirar. Então a gente pode seguir o modelo de Paulo. Quando vem o sofrimento, a gente se volta para Deus, pede para que o sofrimento seja aliviado, pede conforto, pede consolo, pede livramento, não tem nada errado com isso, a Bíblia nos recomenda fazer isso, mas a gente tem que saber que às vezes o sofrimento não irá embora. Deus vai, às vezes, permitir que o sofrimento fique um tempo, porque Ele tem propósitos outros com o sofrimento. E aí a oração do crente pode passar a ser uma oração de interrogação. Por que isso está acontecendo? Nada na Bíblia impede que você use de recursos para aliviar o seu sofrimento. Se você está sofrendo por causa de uma doença, Deus deu inteligência aos médicos, à humanidade, a médicos, a remédios, a recursos que vêm do próprio Deus para que você alivie o seu sofrimento. Não creio que isso seja errado ou pecaminoso. O errado e pecaminoso é se algum desses recursos ele violar algum princípio, que eu não consigo imaginar agora, da palavra de Deus. Aí não. Mas qualquer recurso lícito que você use para aliviar o seu sofrimento, sim, já é um conforto, é um consolo que Deus nos dá, desde como eu falei, né, que não vá violar algum princípio da palavra de Deus. Lembrando o que está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 30. Não vos sobreveio tentação que não seja humana. Deus não vai permitir que você seja tentado mais do que você possa suportar. E juntamente com a provação, a dificuldade e o sofrimento, Ele vai providenciar o escape. Então, às vezes, precisa um pouco de paciência, mas o choro dura a noite toda, a alegria vem pela manhã. Boa noite, pastor Augustus. Pergunta aqui. Nos nossos dias, a felicidade é a coisa mais buscada. É errado buscarmos nossa felicidade a todo custo? É, né? O conceito de felicidade na Escritura está relacionado com a vontade de Deus. O homem feliz é aquele que anda nos caminhos de Deus e faz a vontade de Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Qualquer felicidade fora dos caminhos de Deus, ela é ilusória, provisória e falsa. Ela não satisfaz. A verdadeira alegria e gozo estão no caminho de Deus. É no caminho da obediência que você vai encontrar a felicidade, a paz e a alegria. Fora disso é só ilusão. Obrigado. Próxima pergunta. Inicialmente é citada uma frase que o pastor citou na sua penúltima palestra. O homem primitivo das cavernas passa por cima de Adão e o tempo cronológico? A frase foi usada para efeito ou não? O homem primitivo citado era Adão? Não, a frase é uma frase de efeito. Eu estava falando como as pessoas falam, né? As pessoas costumam se referir aos povos mais primitivos, como aqueles povos da caverna e tudo. Há debate sobre isso, porque nas próprias cavernas você já encontra sinais de inteligência, de conhecimento de material, naquelas inscrições e tudo mais. Eu não vejo nada demais que nos povos mais antigos, né, no início da humanidade, eles tenham recorrido às cavernas quando ele não tinha aprendido a fazer um edifício de 32 andares. Então não tem um problema com isso. Não acredito no tipo de evolução que se postula na antropologia desconectada da revelação, que vê que o homem primitivo das cavernas era um macaco glorificado. Né? Eu não acredito nisso. Eu creio que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, é claro, e ele aprendeu a fazer muitas coisas. A tecnologia é uma coisa que ele desenvolveu ao longo da sua história. Então,
quando eu usei a expressão homem da caverna, né, eu estava falando como as pessoas falam, porque eu estava tentando descrever o pensamento, se eu me recordo bem, eu estava tentando descrever o pensamento humano sem Deus. Então eu estava falando como um deles. Né? Não creio que o homem das cavernas descreve um período especial da história humana em que aqueles habitantes simiescos, né, moravam em cavernas e só sabiam se expressar por desenhos rústicos e tudo mais. Eu não penso, Deus já criou o homem inteligente. O livro de Gênesis diz que logo depois da morte de Caim, o homem edificou sua primeira cidade, fez instrumentos de música. Está escrito lá, já no início de todas as coisas. Então, eu usei mais como uma peça de retórica. Peço desculpas pela confusão. Né? É que às vezes eu estou descrevendo uma coisa e eu começo a falar como as pessoas descrevem aquilo, e até as pessoas pensam que eu concordo. Já me aconteceu várias vezes de eu estar descrevendo um ponto de vista que eu não concordo, e aí eu vejo as pessoas, e eu tenho que dizer, olha, eu não concordo com isso não, eu estou só descrevendo o que é que eles pensam. Tá? Então são recursos de retórica que a gente usa às vezes usa mal, como provavelmente eu usei, que causa alguma confusão, mas não era a intenção. Desculpa por isso. Próxima pergunta. Qual é a função da lei do Antigo Testamento após acolhermos a revelação especial da palavra? A lei no Antigo Testamento ela foi dada para qualificar o pecado como pecado, mostrar a nossa impossibilidade de salvação por nós mesmos e apontar para a necessidade de um Salvador. Então a lei foi dada para isso. Os 10 mandamentos são expressão da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade, porque ninguém guarda nenhum dos 10 mandamentos completamente. Quebra todos eles, de uma maneira ou de outra. Então a lei foi dada para nos enquadrar como pecadores, para que Deus seja justo, nós todos sejamos confirmados no pecado, e a revelação em Cristo Jesus não anula a lei. A lei continua válida, só que para o cristão ela não é mais um caminho de condenação. Se não me engano, eu não sei qual foi, eu acho que foi Martinho Lutero, ele disse que a lei nos leva a Cristo para a salvação, porque ela mostra que nós somos pecadores e precisamos ser salvos. E Cristo nos manda de volta à lei para a santificação. Veja como funciona. A lei diz que eu sou pecador. Eu creio em Cristo como meu Salvador. Sou perdoado. E eu digo a Cristo, Senhor, eu estou tão grato que o Senhor me salvou, que o Senhor morreu por mim. O que é que eu posso fazer para te agradecer? Resposta de Cristo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Então as coisas se completam. Não é? A lei não está abolida na graça. Na verdade, ela nos mostra porque nós precisamos da graça. Ela continua válida como sendo expressão da santidade de Deus e do caminho da obediência e da gratidão. Como é que eu agradeço a Deus pelo que Ele é? Guarde o que Ele diz que é bom. Isso não vai lhe salvar porque você já está salvo, pela graça. Mas vai mostrar como é que você pode obedecer a Deus e agradar a Deus. Tá bom? Pastor, diante da pluralidade de doutrinas cristãs existentes, qual a necessidade de nos posicionarmos como cristãos e igreja local? De fato, o cristianismo é muito... Ele tem muitas coisas, ele tem muitas doutrinas, por assim dizer, o cristianismo, particularmente o cristianismo evangélico. Aliás, essa é uma acusação que o catolicismo levanta contra os protestantes, é que nós somos extremamente divididos. Mas se você prestar atenção, existe uma unidade fundamental entre os evangélicos que nos define como evangélicos. A descrição mais básica e aceita de um evangélico é alguém que crê nas Escrituras como sendo a revelação de Deus, que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou literalmente ao terceiro dia, que Ele voltou aos céus e que Ele voltará uma segunda vez para instalar o juízo final e haverá o julgamento e, finalmente, céu e inferno. Então, pentecostais, metodistas, presbiterianos, batistas, todos acreditam nisso que eu falei. A nossa diferença, as diferenças, elas são em questões que não são consideradas essenciais. Estou falando dos evangélicos. Então, a gente difere sobre a forma de batismo, sobre o governo da igreja, a questão dos dons espirituais,
E algumas outros pontos que não são de... Aqui a gente tem que fazer a distinção entre heresia e erro. Heresia é negar a Trindade. Negar, por exemplo, que Jesus Cristo não é Deus. É negar que ele ressuscitou dos mortos. Aí é heresia e é fatal isso aí. Com o herege a gente não quer nada. No herege a gente só quer distância. O erro é uma falta de precisão doutrinária, que não é fatal para a salvação, que não afeta a salvação. Uma pessoa pode ser salva e ainda assim ela não tem uma compreensão muito clara das doutrinas que estão reveladas na Escritura. Então, os evangélicos, eu não vejo problema, aliás, eu acho que a gente deveria afirmar mais a nossa unidade diante de um mundo plural e que acha que nós somos completamente divididos. A gente devia focar mais nisso que nos une e que pode ser resumido no credo apostólico, com alguns acréscimos, né? Algumas coisas a mais ao credo apostólico. Isso definiria o que são os evangélicos. E nas nossas diferenças, discuti-las com paciência, com amor, discutir com caridade, não é? Porque às vezes falta muito disso quando a gente vai discutir sobre caridade, sobre essas diferenças, falta essa caridade cristã. Então, uma igreja local, eu acho que ela tem que afirmar as grandes verdades do cristianismo, tem que deixar isso claro, né? Pelo menos o credo apostólico, no mínimo o credo apostólico, né? Como as verdades fundamentais do cristianismo. E além, um pouco mais além, porque a igreja católica aceita o credo apostólico, né? E um pouco mais além, talvez pegar da reforma protestante alguns distintivos como somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a glória de Deus, né, que aí vai nos separar do catolicismo, né? Vai separar do catolicismo, porque essas coisas o catolicismo não afirma. Ele não afirma somente a Escritura, o católico, porque tem a revelação continuada na Igreja Católica através do magistério. Não vai afirmar somente Cristo, porque tem Maria. Não vai afirmar somente a fé, porque tem as obras. Então você pega o credo, você acrescenta de alguns distintivos da reforma protestante e você então tem uma definição ampla o suficiente de evangélico para caber as denominações e restrito o suficiente para excluir Testemunho de Jeová, Mórmon, catolicismo e outras religiões. Então a gente deveria focar nos que nos une e define como evangélicos, e essas questões doutrinárias, secundárias, a gente deveria discutir. Se uma igreja local vai se posicionar sobre elas, que o faça com caridade, sem excluir aqueles que discordam dessas partes secundárias, mas creem nas mesmas coisas fundamentais. Eu não sei se eu expliquei direito, era isso mesmo a questão? Foi uma resposta meio plural, né? Todos sempre buscam profundidade em outras áreas da vida. Porém, na teologia, muitos não percebem essa necessidade, chegando até ao desprezo do estudo teológico. Na sua opinião, por que isso tem acontecido dentro da igreja? Eu acho que é um conjunto de fatores, não é? Primeiro, o espírito do tempo em que a gente vive. A nossa época é uma época muito pragmática, o pessoal está muito mais interessado em resultados. As coisas acontecem com muita velocidade, né? A informação tem que ser consumida pronta. O pessoal é leitor de Facebook, de Twitter, né? Ninguém mais lê livros. A fonte de informação são os 170 caracteres do Twitter. Ninguém consegue ler mais do que um tweet, né, hoje. Né? Se você não conseguir dizer em um tweet o que você está pensando, então ninguém vai se interessa. Né? Eu sei que quando eu posto, por exemplo, no meu Facebook ou no blog, um texto de 3 parágrafos, dá 50 mil, 60 mil leituras. Quando eu coloco um texto expositivo mais longo, 6 mil, 7 mil. Ninguém vai ler. Quando eu coloco um videozinho de 3 minutos, milhares de views, né? Quando eu coloco um vídeo de uma exposição completa de 1 hora e pouco, 3 mil, 4 mil, assim, quando dá muito, né? Então o pessoal não lê, o pessoal não estuda. Por quê? Porque hoje a forma de comunicação é sintética, você tem que, é quadro, é imagem, é foto, é gráfico. Então, é essa maneira como o mundo hoje está se comunicando. Então, isso acaba... Eu acho que a gente pode continuar a ser crente usando tudo isso. Eu gosto das mídias sociais, eu uso as mídias sociais, eu acho que são um instrumento poderoso. Mas não em detrimento de você se aprofundar no velho e bom livro, né? De uma boa leitura, de um bom livro, estudar e pesquisar. Eu acho que a primeira razão é a forma de comunicação hoje
em que o Ocidente se relaciona. A segunda maneira é que as igrejas evangélicas elas foram permeadas pelo relativismo da nossa época, que nega a existência de verdade absoluta. A verdade é relativa, não existem verdades absolutas. Se a verdade é relativa e não existem verdades absolutas, então por que é que eu vou me dedicar a ler o que os outros dizem que é verdade? Se eu sou a minha própria verdade, por que é que eu vou me dedicar a conhecer o pensamento de fulano de tal, de cicrano? Por que é que eu vou ler esse livro de teologia? Porque no final é só a opinião de um homem. A minha é tão válida quanto a dele. Então a pluralidade da nossa época e a relativização da verdade tem como efeito diminuir o interesse da igreja pelo estudo, pela busca da verdade, pela comparação, pela pesquisa, para saber o que é que está acontecendo. E as igrejas foram influenciadas por isso, e o resultado é realmente, você encontra até ministérios superficiais, pastores que não estudam, que não se preparam, que não investigam, que não embasam o que é que eles vão fazer, sermões de autoajuda, sermão que só quer fazer as pessoas se sentir bem, sermão que não morde, que não late, que não belisca, que não fura, que não corta. Então, né, só para o pessoal se sentir bem, o resultado é isso mesmo, o analfabetismo bíblico, infelizmente. Faremos apenas mais 2 perguntas, as demais ficarão para amanhã, no final da manhã. Com relação à cosmovisão bíblica na aplicação das leis civis, é possível aplicarmos o conceito de teonomia nos dias de hoje, levando em conta que as leis de Deus são perfeitas? Peço para o irmão explicar o conceito teonomia. Vai ter que fazer um congresso só sobre isso, né? O teonomismo é um movimento que começou na Holanda com Herman Dooyeweerd e depois passando por Rushduni, aliás, e outros teólogos holandeses que queriam uma aplicação da lei de Deus na sociedade. Eles dizem que a lei de Deus é para toda a humanidade e que o alvo da igreja seria influenciar o Estado de tal maneira que as leis de Deus fossem implementadas na sociedade como foram em Israel no Antigo Testamento. Então isso é chamado de teonomismo. Tem poucos defensores, mas vem crescendo em alguns setores do evangelicalismo mundial. No Brasil, há poucos representantes disso. Eu propriamente não creio que, embora eu acredite que Deus é Senhor de todas as áreas da vida, eu entendo que o reino de Deus não virá pela implementação de leis, porque leis não são obedecidas por corações não regenerados. Não adianta você passar lei para quem não é regenerado, a lei de Deus. A carne não se sujeita à lei de Deus. Vai provocar rebelião, vai provocar... Houve uma tentativa de fazer isso em Genebra, quando houve a Reforma Protestante, o Conselho de Genebra, ele começou a passar leis que proibiam uma série de coisas, entrando inclusive em questões de consciência. O resultado foi que, em pouco tempo, a cidade de Genebra se revoltou contra isso. E botou para fora, inclusive, quem estava propondo isso. Eu não vou dizer nem o nome dele, mas era Calvino. Tá bom? Botou para fora. Então, eu não creio que esse seja o caminho. Eu creio que a gente a missão principal da igreja é pregar o evangelho que muda o coração do homem. Uma vez que o coração do empresário muda, uma vez que o coração do político muda, uma vez que o coração do senador muda, então mudanças acontecerão na sociedade, mas ela começa de dentro para fora. Essa é a missão da igreja, pregar o evangelho que reconcilia o homem com Deus e, através de pessoas regeneradas e transformadas, levar avante os valores de Deus aonde possível. Mas eu não creio na implementação de leis perfeitas de Deus, cristianizar uma sociedade através da promulgação de leis. Eu não creio nisso. Não creio. Vamos para a última pergunta, então. Se um pecado de traição for revelado a pessoas próximas e confessado a Deus, e ter de fato se arrependido, é perdoado sem confessar ao cônjuge?
Eu entendi que a pessoa, ela confessa para alguém próximo e confessa a Deus, ela deve confessar ao cônjuge. Eu entendi que a pessoa quis Ela perguntar assinou? isso. Oi? Não identificado, eu imagino, né? Tem uma regra, que é a regra geral nessa questão, né? Tem que chamar Josué para resolver isso aí. Tem uma regra geral que eu acho que pode ser aplicada. A regra é a seguinte: a confissão ela tem que ser proporcional à extensão do conhecimento do pecado. Se o pecado foi entre você e Deus e não afetou mais ninguém, vamos dizer, por exemplo, você estava navegando na internet e entrou num site pornográfico. Você é solteiro, entrou no site pornográfico, ficou lá navegando, vendo pornografia e o que vem depois. Então você sentiu que você pecou diante de Deus. Você não precisa confessar a ninguém. É ali entre você e Deus, ninguém está sabendo, ninguém fora você foi afetado diretamente. Então você se reconcilia com Deus, pede perdão a Deus, pede graça e misericórdia. Você pode, não precisa, mas pode confessar a alguém em busca de ajuda, do tipo accountability. Você tem um parceiro, alguém experiente, com quem você vai conversar e que vai lhe acompanhar para lhe ajudar a não fazer isso. Você pode pedir ajuda, confessar para pedir ajuda para se libertar desse vício, que é um vício medonho, né? Pecado entra mesmo no coração e você tem que lutar muito para se livrar desse tipo de vício. Então, talvez precise de ajuda. Mas se o seu pecado afeta alguém, a reparação dele tem que ser proporcional à sua extensão, ao dano que ele causou. O pecado de adultério, não é como uma pessoa casada que trai o cônjuge com outro, mesmo que a sua esposa, seu marido não conhece, mas ele foi afetado, o casamento foi afetado na sua raiz. E o tratamento tem que passar por uma reconciliação e uma confissão. Não faz sentido você confessar isso a outros e manter o seu cônjuge na ignorância, não é? Como é que vai ser seu casamento a partir daí? Você vai ter esse esqueleto no armário a vida toda no relacionamento com seu cônjuge. Não é mais, nunca vai ser mais a mesma coisa. É preferível você encarar, inclusive as consequências, a possibilidade de divórcio, não necessário, porque adultério não obriga o divórcio. Ele abre a possibilidade, mas não é a solução. Reconciliação, perdão e tentar viver junto, resolver, reganhar a confiança, esse é o caminho correto. Quando isso não funciona por causa da dureza do coração, então, com tristeza, Deus abre a porta para permitir o divórcio, em caso de adultério. Então, não penso que deva deixar o cônjuge de fora. Quando o pecado se torna público, o tratamento dele tem que ser em público. Não tem jeito, porque a igreja tem que dizer ao mundo que não concorda com aquilo. Então, é proporcional. Né? Se é entre você e Deus, resolve entre você e Deus. Se implica mais alguém, tem que ser tratado com aquela pessoa. E não precisa mais. Se foi uma briga entre você e seu cônjuge, por exemplo, não precisa contar para o pastor, nem para mais ninguém. Resolve entre você e o cônjuge, está resolvido. Não precisa espalhar. Porque acaba virando fofoca, não é? Então tem que confessar na hora certa as pessoas certas, na medida certa, porque senão acaba sendo espalhando e virando fofoca aí. Você sabe como é que funciona a fofoca na igreja, né? Pega o telefone e liga, Maria, olha, eu vou pedir para você orar por Joana, tá? Olha, você sabe o que é que ela fez? Fez isso, ora por ela, tá? Ora por ela. Aí Maria pega o telefone e liga para João. João, tu sabe o que é que Joana fez? Fez isso, daqui a pouco a igreja todinha está orando pela irmã. Né? Em nome da piedade. Não? Estou te dizendo, só para você orar por ela. E aí vai a fofoca passando, né? Daqui a pouco está a igreja toda fofocando sobre a irmãzinha lá.